Padre Vinícius Ponciano, sua bênção, tudo bem? Estou bem, Deus te abençoe. Amém, obrigada porque o Senhor voltou. E essa semana inteira nós ficamos aqui encafifados, pensando em uma pergunta, né? Você aí de casa, eu, como que nós reagimos mais, né? Pela razão ou pela emoção? Como que é para o Senhor isso? As duas reações são necessárias e importantes para nós seres humanos. Em alguns momentos, em algumas situações, claro, faz-se necessário que nós façamos uso pleno da razão. Já em outros momentos, é também fundamental que, numa medida justa, também nos comportemos pela via da emoção. Então, razão e emoção fazem parte da vida do homem e da mulher, né? Ser só racional também é muito chato. E ser só emoção também é um pouco desagradável. É preciso a gente ter aí a justa medida. É verdade, mas eu tô me lembrando aqui de alguém que, olha, era muito intenso. Shakespeare, né? Ele era intenso ao falar sobre a emoção, sobre o amor, sobre a paixão. E o senhor também trouxe algum pensamento voltado a Shakespeare? Sim. O Shakespeare é o tipo de pessoa que soube dosar a razão e a emoção, né? Por exemplo, usa muito da sua emoção para falar do amor. Ele disse, por exemplo, assim: a longa distância serve apenas para unir o nosso amor. A saudade serve para me dar a absoluta certeza de que ficaremos para sempre unidos. E nesse momento de saudade, quando penso em você, quando tudo está machucando o meu coração e acho que eu não tenho assim mais forças para continuar, eis que surge sua doce presença com a candura de um anjo e me envolve como uma brisa suave e aconchegante. Tudo isso acontece porque eu te amo e lembro e penso sempre, eternamente em você. E ele continua ainda falando assim sobre o amor. Você diz que ama a chuva, mas abre o seu guarda-chuva quando chove. Você diz que ama o sol, mas logo procura um ponto de sombra quando ele brilha. Você diz que ama o vento, mas fecha as suas janelas quando ele sopra. É por isso que eu tenho medo. Você também diz que me ama. São momentos emocionais, mas fazendo uso da razão, quando ele quis criticar a sociedade classista, por exemplo, do seu tempo, ele escreveu Romeu e Julieta, para dizer que o amor é universal, né? Independe dessa classe ou daquela, o amor é um sentimento universal. Ele tem como qualidade unir os diferentes, faz parte do amor. E ainda no uso da razão, escreveu um poema denunciando, por exemplo, o assédio e o estupro de homens de bens no seu tempo. Ele escreveu uma obra chamada, um poema, né, chamado O Estupro de Lucrécia, também é conhecido como O Rapto de Lucrécia. Não é um poema de amor, não é um poema erótico, como muitas vezes se pensa, mas é um poema crítico contra o assédio, contra aqueles que não conseguem respeitar o não da mulher. Você sabe qual é a história de Lucrécia? Pois lhe conto de forma breve, porque o nosso tempo urge. Os homens comandantes do exército romano, comemorando o cerco de Ardes, bebiam e cantavam e falavam sobre as virtudes de suas mulheres. O último comandante a falar foi Colatino, o esposo de Lucrécia. Dizia Colatino a todos aqueles homens das tropas romanas: não é em toda Roma, não há em toda Roma, não há em todo o Mediterrâneo mulher mais linda, mais sedutora, mais fiel do que a minha Lucrécia. Os homens ficaram admirados com tamanha fidelidade e quiseram colocar Colatino à prova. Vamos então até sua casa para confirmar o que diz sobre sua mulher. E quando eles lá chegaram,
pegaram Lucrécia na roda de tear, tecendo, esperando seu amado, seu único amor. Então, essa fidelidade, essa sedução, esse amor provocou ciúmes em Sextus Tarquínios, o soberbo. Ele desejou Lucrécia. E assim que teve oportunidade, como a serpente do Éden, foi atrás de Lucrécia. Aproveitou a saída do esposo de Lucrécia, Colatino, e a seduziu. E ela disse: não, meu senhor, em nome de Zeus, não faça isso comigo. Sou quem sou para o meu marido. Mas ele era soberbo demais e a estuprou por uma noite inteira. Não ouviu os seus gritos e não. Covarde que era, fugiu nas asas da aurora. Envergonhada, Lucrécia vestiu-se de luto. Mandou mensageiros para o seu pai e marido e aos prantos contou em detalhes o que ela havia sofrido naquela noite de horrores. E pediu que eles vingassem o seu estuprador. Tendo a certeza do seu pedido, de forma rápida e precisa, apunhalou-se. Preferiu morrer do que viver com as lembranças horrorosas do estupro. Seu marido prontamente cumpriu o pedido da amada e colocou para fora de Roma todos os descendentes do estuprador de sua esposa, Tarquínios. Essa é uma história que ele coloca razão e amor. Entende? Então, para você ver como é que o Shakespeare trabalhava essas questões. A razão, a emoção. E a junção dessas duas coisas, ele ia, claro, formando uma opinião e dando aí os seus ensinamentos. Né? E isso vai proporcionar também equilíbrio para as pessoas, né, Padre Vinícius? Nós, no começo da semana, falávamos aqui, de repente, alguém que está muito indo só por esse lado, só da emoção, vamos agindo por impulso, pelo sentimento, vai gerar problema também. Não, eu só sou racional, comigo é só a razão, é só assim que funciona, tanto de um lado como de outro, daqui um pouco a gente fica fora do ar e aí nós vamos ter que procurar o psiquiatra, porque está faltando exatamente equilibrar a emoção, o sentimento com a razão. Quando não se tem o justo equilíbrio, nós vamos desrespeitar não só a nós mesmos, mas também as pessoas que estão ao nosso redor, né? Por isso, sempre nas questões da emoção, nas questões do sentimento, a gente precisa sempre buscar o equilíbrio, né? Senão nós podemos atentar contra a dignidade das pessoas, né? Como fez o personagem, né, do poema do Shakespeare, Sextus Tarquínios, né? Que fazendo uso somente ao mesmo tempo somente de um sentimento, né? Em nenhum momento pensou, em nenhum momento racionalizou o seu ato, né? Agindo impulsamente, agindo a partir do seu sentimento, não mediu consequência nenhuma de seus atos, né? Então, é fundamental a justa medida entre razão e sentimento, ou razão e emoção. Só a razão viramos um robô. Não é? E com emoção demais, nós não sabemos equilibrar realmente a nossa vida a ponto de viver bem, respeitar as pessoas, porque a emoção é de quem está sentindo, né? Então você tem que equilibrar para então transmitir para as outras pessoas, não é? E transmitir com clareza, com suavidade, com gentileza, precisamos pensar nisso. Agora, em tudo que o senhor contou para nós hoje, pensando sobre Shakespeare, Juninho vai cantar uma canção também para a gente, que é muito intensa, né? Muito forte, e traz essa dualidade entre a razão e a emoção. Essa canção que vamos cantar e ouvir aí, de Caetano Veloso, ela tem um quê shakespeariano. Então vamos acompanhar. Não vejo mais você faz tanto tempo, que vontade que eu sinto
de olhar em seus olhos, ganhar seus abraços. É verdade, eu não minto. E nesse desespero em que me vejo, já cheguei a tal ponto de me trocar diversas vezes por você, só pra ver se te encontro. Você bem que podia perdoar e só mais uma vez me aceita. Prometo, agora vou fazer por onde nunca mais perdê-la. Agora, que faço eu da vida sem você? Você não me ensinou a te esquecer. Você só me ensinou a te querer, e te querendo eu vou tentando te encontrar. Vou me perdendo, buscando em outros braços seus abraços, perdido no vazio de outros passos, do abismo em que você se retirou e me atirou e me deixou aqui sozinho. Agora, que faço eu da vida sem você? Você não me ensinou a te esquecer. Você só me ensinou a te querer, e te querendo eu vou tentando te encontrar. E nesse desespero em que me vejo, já cheguei a tal ponto de me trocar diversas vezes por você, só pra ver se te encontro. Você bem que podia perdoar e só mais uma vez me aceitar. Prometo, agora vou fazer por onde nunca mais perdê-la. Agora, que faço eu da vida sem você? Você não me ensinou a te esquecer. Você só me ensinou a te querer, e te querendo eu vou tentando te encontrar. Vou me perdendo, buscando em outros braços seus abraços, perdido no vazio de outros passos, do abismo que você se retirou e me atirou e me deixou aqui sozinho. Equilíbrio para buscar Bravo. os passos certos. Bravo, bravo. E é assim que nós vamos encerrando a semana, esta sexta-feira, o nosso programa Família dos Devotos, agradecendo ao Padre Vinícius por mais uma semana, por mais uma história, e já com esperança, com alegria, com emoção, com razão, o aguardando na próxima sexta. Se Deus quiser.